Bom dia, galerinha do sexto ano. Como vocês estão? Hoje nós estamos retornando às nossas aulas de uma maneira diferente, né? Mas bem prazerosa. Vou tentar ser bem claro, né? Nós vamos retomar as nossas aulas de história, mostrando aí as civilizações mesoamericanas, né? Nós vamos ter um conhecimento dos povos que viveram na América antes das chegadas dos colonizadores. Então, nós temos aí as sociedades da Mesoamérica. Primeiramente, nós temos que lembrar que essas primeiras civilizações, elas também viviam em comunidades, né? Então, os primeiros centros cerimoniais que surgiram nas áreas próximas ao Golfo do México foi em 1200 a.C. Quem eram esses povos? Os olmecas, que eram os primeiros fundadores que exerciam influência naquela região. A produção deles, o que eles faziam? Estatuetas, cerâmica, tudo de uso cerimonial. Isso aproximadamente 400 a.C. E tinha o seu principal centro político, que era La Venta. Além dos olmecas, nós tínhamos os zapotecas, que eram povos próximos dos olmecas, né, que tinham o centro político deles, que era o Monte Alban, e as construções eram típicas dos centros cerimoniais, né, praças, templos, pirâmides. E além desses centros cerimonialistas, eles tinham áreas residenciais, áreas, é claro, da elite, né? Existiam bairros onde realizavam-se os trabalhos especializados, certo? Então, em Monte Alban, encontraram os arqueólogos, né, antigos vestígios da escrita nas Américas, que foi o grafismo, né? Eles encontraram esse grafismo onde? Em monumentos de pedra. Então, acredita-se que a escrita zapoteca ainda é a mais antiga. Por quê? Porque foram encontrados em outros suportes, e não só em monumentos de pedra, mas foram encontrados em madeira, em peles de animais. E a escrita nessas civilizações, elas eram usadas para quê? Elas eram usadas unicamente para fins religiosos e administrativos, como, por exemplo, a colheita, né? O estoque que eles tinham. E poucos na sociedade dominavam a escrita, como sempre, na maioria das primeiras civilizações. Poucos tinham acesso ao domínio da escrita. Então, vamos ver como estava o mundo maia. A localização no sul do México, Guatemala, Belize, Honduras e uma parte de El Salvador. O governo eram chefes com poder hierárquicos, né, e hereditários, e exercia funções políticas e religiosas. Então, nós temos aí como era basicamente que eles estavam distribuídos. Nós tínhamos um governo, o governo tinha um conselho, né, que direcionava, né, o governo para os líderes tribais, os nobres guerreiros e os sacerdotes. Eram basicamente como estava, digamos assim, construído o governo naquela época. Ele tinha um governo, o governo tinha um conselho para poder chegar até esses líderes tribais, até os guerreiros e os sacerdotes. Eles existiam mútuos interesses. Como é que estava a sociedade? A sociedade é hierarquizada. Existia a elite maia e a base, que era os camponeses. Então, a influência dos olmecas com os maias se deu por meio de trocas comerciais. Nós vimos lá no painel anterior que as primeiras civilizações que se tem notícia são os olmecas, os zapotecas, né? Então, os maias vieram depois. Então, acredita-se que os maias, essa influência, né, dos olmecas
com os maias se deu por conta das trocas comerciais. E o principal produto dessas trocas comerciais, tecido. As atividades econômicas dos maias. Embora a atividade comercial fosse importante, a agricultura era a base da economia maia. O principal produto cultivado era o milho, mas eles também cultivavam outros. Cultivavam cacau, algodão, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. Mas eles viviam só da agricultura? Não. Eles também criavam animais. Cães para caça e alimentação, perus, abelhas e praticavam a pesca. A arquitetura, o conjunto arquitetônico. Bom, o conjunto arquitetônico maia era exuberante. Dá para se ver nas imagens, né, nas amostras que nós temos, que os maias eles tinham uma relação muito grande com a arte, com a astronomia e com a religião. Então, essa primeira imagem que nós estamos vendo aí é o Templo dos Guerreiros, mais conhecido como o Templo das Mil Colunas. E o outro aqui é um observatório astronômico que deve ter no livro de vocês, que eu vi na confecção do slide. Nós temos aí o observatório astronômico, que era chamado de El Caracol. Aí nós temos mais visível aí o Templo Guerreiro, né, o Templo das Mil Colunas, que hoje é ruínas. Aí nós temos aí a pirâmide Kukulcán, né, também uma obra maia, né, construção dos povos pré-colombianos. Por que povos pré-colombianos? Os povos que aqui estavam antes da chegada de Colombo. Aí nós temos um sítio arqueológico de Palenque. Gente, todas essas imagens ficam naquela localização que eu dei para vocês. México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador. São cheios desses sítios arqueológicos e dessas ruínas dos povos pré-colombianos. Aí nós temos aí as civilizações maias, onde elas se localizaram na cidade de Tikal, Palenque, Cobá, Tulum e Copán. Então, todas essas cidades maias, né, hoje em ruínas, são visitadas, né, por muitos curiosos, por muitos estudiosos, por muitos historiadores, arqueólogos, para descobrir como viviam essas civilizações antes da chegada dos colonizadores. Aí, matemática e astronomia, eles eram craque. Quem era que detinha esse conhecimento? Os sacerdotes. Os sacerdotes, eles procuravam entender os movimentos dos corpos celestes para poder explicar os desígnios dos deuses. Até porque os deuses dessas civilizações eram todos deuses que estavam na natureza. O sol, a lua, o relâmpago, a chuva, o trovão, certo? Então, os maias, eles criaram um símbolo para representar o zero e o utilizavam nos cálculos matemáticos. Então, quem tinha esse conhecimento matemático e astronômico eram os sacerdotes. Como a gente falou agora há pouco, poucos tinham acesso à escrita e o conhecimento. E a astronomia era, naquela época, os sacerdotes eles já conheciam o movimento do Sol, da Lua, de Vênus, os eclipses solares, os eclipses lunares. Então, os maias criaram 2 calendários. Um sagrado, de 260 dias, que era o calendário astrológico, né? E um não religioso, de 365 dias, que é o calendário solar, que é o que nós usamos. Então, através desses calendários, os sacerdotes eles indicavam a época que era bom para preparar o campo, para o plantio, a época boa da semeadura, a época boa da colheita, porque eles, lembrem-se que os sacerdotes, né, eles tinham uma influência muito grande com o governo, né, e que basicamente quem exercia esse papel era o rei. Ele exercia o poder político e o poder religioso.
Como essas cidades, então, declinaram? Por que elas desapareceram? Bom, o declínio das cidades maias, existe muitas controvérsias. Né? Os maias eles construíram e movimentaram as suas cidades até o ano de 900 da era cristã. Né? Foi quando eles começaram a declinar. E aí tem vários motivos. Não se sabe ao certo, né? Porque há muitas hipóteses. Surgimento de epidemias, guerras internas, invasões de outros povos e etc. O que a gente possa imaginar, o que a imaginação da gente puder imaginar que há o declínio e o desaparecimento de uma civilização. Só que em estudos recentes surgiram outras hipóteses. Surgiram declínio de poder, técnicas agrícolas rudimentares, como secas prolongadas, declínio da cidade como Tikal, que era uma das cidades mais importantes, mais bela dos maias. Aí os maias de hoje, porque o declínio das cidades não significou que eles desapareceram, não, né? Que foi o fim da civilização e que eles desapareceram por terra, não. O declínio das cidades, muitos acreditam que houve o fim dos maias, mas não, eles têm hoje os seus remanescentes, né? Que são aqueles povos de origem maia. Então, hoje os maias são 6 milhões de indígenas dos grupos linguísticos dos maias espalhados pela cidade do México, por Belize, por Honduras e principalmente a Guatemala, onde vive a maior parte deles, que era exatamente a península do Yucatán, certo? Que isso a gente vai ver mais na frente, lá no 7º ano. Então, essas etnias indígenas, esses grupos linguísticos, eles mantiveram os mitos, as crenças, as práticas religiosas, as tradições, só que eles foram renovando-as, incorporando ao cristianismo. Né? Então, houve muita mudança. E as atividades econômicas? Os remanescentes dos maias ainda trabalham com as mesmas práticas da agricultura dos seus ancestrais. Eles trabalham com o milho, com o feijão, com artesanato, certo? Então, o melhor ainda está por vir, porque não é só a civilização maia que a gente vai conhecer. Nós vamos continuar na próxima aula, né, falando sobre astecas e incas, que são os povos andinos. Então, Deus está ao lado de vocês, Deus está ao lado e quer que você faça o melhor para a sua vida. Então, nós não vamos desanimar e nós vamos ter um dia bem abençoado. Até mais, muito obrigado. E vocês façam a atividade da página 61. É um documento que fala das fontes para o estudo da cultura maia. Vocês leiam esse texto e respondam essas atividades 1, 2, 3, 4, que está no livro de vocês. Bom dia e obrigada.